Antes de ler o texto, eu quero orar. Ore comigo, pedindo a Deus que fale com você. Ore comigo para que o espírito de revelação flua em nossas vidas. Você saiu da sua casa, você estava debaixo de um edredom quente, e você veio para cá, então você não pode sair da mesma maneira. Peça a Deus que fale com você e ministre o teu coração de uma forma muito, muito especial, tá bom? Se você tem criança no carro, precisar ir ao banheiro, ou qualquer pessoa por necessidades, pode estar indo ao banheiro lá do prédio, lá parte de baixo, tá liberado, tá bom? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos ao Senhor pelo privilégio de podermos estar nos reunindo como igreja nesse lugar. Obrigado pela vida desses irmãos que estão conosco nesta manhã. Obrigado por todas as equipes que trabalharam para que esse momento acontecesse. Obrigado porque sentimos já no período do louvor os céus abertos e o Espírito do Senhor tendo liberdade em nossas vidas. Senhor, mas eu quero te pedir agora, diante da tua palavra, a Escritura vai ser exposta. Que o nosso coração esteja aberto, o Espírito de revelação venha falar conosco. Que não seja mais uma mensagem ou apenas uma mensagem, mas que seja a mensagem. Que o Senhor venha ministrar uma palavra rema ao coração de cada um. E que ao ouvir essa palavra, os nossos corações sejam incendiados pelo fogo do Teu Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Nós estamos vivendo um período muito singular na vida da igreja. E eu tenho feito avaliações frequentes em relação à igreja, ao que está acontecendo e à nossa condição de igreja. E nós temos percebido, no contexto geral, que a igreja ela pode ter uma oportunidade de despertar agora. É um tempo de despertamento espiritual, um tempo onde o Senhor quer falar conosco, é um tempo onde as virgens prudentes estão atentas, buscando ter óleo sobrando na panela, óleo sobrando na botija. Ou nós podemos também ser crentes que estão dormindo espiritualmente. Nós também temos percebido alguns entrando para o caminho da apatia espiritual, da religiosidade. E isso tem sido um problema para muita gente. E a pergunta que eu tenho feito a Deus é: como lidar com isso? Como vencer esse tempo de angústia? Esse tempo de falta de perspectiva? Esse tempo onde nós não sabemos o que vai ser daqui uma semana? Eu pessoalmente tenho feito junto com a equipe avaliações semanais apenas. Por quê? Porque eu não sei, em uma semana muita coisa pode mudar. Nós temos percebido que a nossa expectativa não pode estar de forma alguma em homens. Porque você vê uma confusão muito grande entre aqueles que nos governam. Uma briga, uma disputa. E parece que nós, aqueles que são os menores, são os que mais sofrem. Há uma frase que diz que em briga de elefante, quem sofre é a grama. E infelizmente nós temos visto o povo sofrer por conta do orgulho e arrogância desses homens. Ou seja, nós somos como aquele salmista que diz: elevo os meus olhos para o monte, mas da onde me virá o socorro? E ele mesmo responde: o meu socorro vem do Senhor. Ou seja, só o Senhor para nos dar resposta. A resposta que nós estamos precisando nesses dias não é uma resposta do governo, não é uma resposta de autoridade humana, não é uma resposta da ciência, como muito tem pregado. Mas a resposta que nós precisamos nos dias de hoje é uma resposta do céu. Jesus, ele dá uma palavra para os seus discípulos no livro de Lucas, capítulo 24,
versículo 49, ele diz: olha, fica em Jerusalém até que do alto você seja revestido do Espírito Santo, de poder. Ou seja, a igreja só teria início. Uma igreja que iria avançar, que iria prosperar, mas também que iria passar por fases de lutas, por oposições ferrenhas, por perseguições sangrentas. E essa igreja, ela só seria uma igreja vencedora se ela fosse uma igreja revestida de poder. Então perceba que o que nós precisamos é o poder do Espírito Santo na nossa vida. Porque somente através do poder do Espírito Santo que eu e você vamos conseguir obter a vitória real, a resposta real. Há um texto na palavra de Deus em 1 Reis, capítulo 18, você pode abrir na sua Bíblia. A Bíblia diz que durante 3 anos e meio ficou sem chover em Israel. E por causa disso uma crise econômica, uma crise social, uma crise financeira, uma crise de abastecimento tomou conta do país. 3 anos e meio sem chover. Mas a Bíblia diz que isso estava acontecendo porque o povo estava se tornando idólatra, o povo deixou o Senhor. E aí Elias entra na história agora. E o profeta Elias, ele chega diante do povo e faz um desafio, porque o povo era assim, o povo era crente, mas era espírita. Eles eram crentes, mas eram católicos. Eles eram crentes e criam um monte de coisa. Então eles eram crentes, criam em Deus, mas também criam em Baal. Criam em Astarote, em outros deuses. Então havia um sacerdote da igreja, mas também havia os sacerdotes de Baal. Então Elias, ele lança um desafio, ele fala assim: vamos fazer uma coisa. Nós vamos juntar aqui todo mundo no Monte Carmelo. E nós vamos fazer 2 altares. Vocês aí, os profetas de Baal, que eram 450, mais 400 de Astarote. Vocês vão aí clamar ao seu Deus. E nós vamos aqui, eu vou fazer um outro altar. E eu vou clamar ao meu Deus. O Deus que responder é Deus. E Elias, ele convoca o povo e diz: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Até quando vocês vão ficar divididos entre Deus e Baal? Vocês precisam tomar uma decisão. Vocês precisam escolher. E a Bíblia diz no versículo 30, que um pouco anterior, perdão, estou aqui resumindo por causa do tempo. Você pode ler na tua casa. A Bíblia diz que praticamente o dia todo os profetas de Baal invocaram o Deus deles, se cortaram, derramaram o próprio sangue, pularam em volta do altar e nada aconteceu. Mas a Bíblia diz que Elias, ele vai para o altar dele. E eu queria ler esse versículo, versículo 30. Diz assim: então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele. E Elias restaurou o altar que estava em ruínas. Logo depois Elias ora, o fogo do céu vem, e Deus responde, e todos começam a declarar: só o Senhor é Deus. Queridos, nós precisamos de respostas. Eu e você precisamos de respostas. Essa nação precisa de respostas. Mas essa resposta, ela virá do Senhor. Essa resposta é para aqueles que são cheios do Espírito Santo. A vitória, ela vai vir para aqueles que são cheios do Espírito Santo. Nós só vamos ser uma igreja prevalecente se nós formos cheios do Espírito Santo. Ou seja, igreja, ser cheio do Espírito Santo é a condição que você precisa para se tornar um crente vencedor. Foi através desse enchimento do Espírito Santo que esses homens, que aparentemente eram homens simples, incautos, se tornaram homens poderosos, que derrubaram um império praticamente. Porque a Bíblia diz que Pedro, cheio do Espírito Santo, orava.
Homens se convertiam. A sombra desses homens curavam. Paulo, cheio do Espírito Santo, quando por volta da meia-noite, preso em uma prisão, ele orava e a Bíblia diz que houve um terremoto. Nós precisamos nos levantar como uma igreja cheia do Espírito Santo. Você é um homem cheio do Espírito Santo, uma mulher cheia do Espírito Santo, para que quando você orar, você veja resposta do céu de forma sobrenatural. Mas como que eu tenho essa resposta? Como que eu sou cheio? Sabe, qual é a condição básica para que venha poder do céu sobre a minha vida? Porque eu vou te falar uma coisa. O poder de Deus, ele não vem à toa. Ele não vem por um acaso. Então você, irmão, você não vai ter um testemunho de alguém que vai estar andando e do nada vai ser cheio. Para que o poder de Deus se manifeste, precisa ter uma condição. Quando Jesus falou, vocês vão ficar orando, até que do alto vocês sejam revestidos. A Bíblia diz que eles oraram por 10 dias seguidos. Atos capítulo 2 diz que por volta, lá eles estavam orando, 10 dias depois clamando, 120 homens ali durante 10 dias. Imagina uma reunião de oração de 10 dias. Mas a Bíblia diz que de repente, mas não de repente porque eles não estavam fazendo nada, mas de repente, depois de 10 dias clamando e orando, obedecendo uma direção do Senhor, fique em Jerusalém até que do alto seja revestido. O Espírito Santo veio de uma forma poderosa, como um vento impetuoso. Eu e você estamos precisando desse vento impetuoso soprando dentro das nossas casas. Nós estamos precisando desse vento impetuoso soprando sobre esta nação, sobre esta cidade, sobre nosso trabalho. Porque esses ventos impetuosos, quando sopram, principados e potestades se ajoelham em nome de Jesus. Agora, como que eu faço qual é a condição para eu ser cheio do Espírito Santo? Elias já nos dá a dica aqui. A primeira coisa que Elias faz é que o fogo cai quando o altar é restaurado. Perceba que Elias não foi orar primeiro. Primeira coisa que Elias faz lá no capítulo 18 é que ele restaura o altar. Ele arruma. Não foi de qualquer jeito. Não foi de qualquer maneira, mas o altar ele representa o lugar onde Deus se manifesta, mas esse altar é o lugar onde Deus quer derramar fogo, mas para ele derramar fogo, o altar tem que estar consertado. O altar hoje aponta para a nossa vida, para o nosso coração, é aonde o sacrifício de Cristo está, é aonde a glória de Deus quer ser derramada. A pergunta é: como está o altar? A Bíblia diz que no versículo 38 diz que ele fez uma oração que a Bíblia relata a oração, são 2 versículos. A oração de Elias não foi muito grande, a oração de Elias não foi longa, mas a oração de Elias foi baseada em princípios e valores do reino. Quando um altar está resolvido, a Bíblia diz que Deus não resiste a um coração quebrantado. Quando Deus encontra um coração quebrantado, um altar restaurado, um coração em ordem, a Bíblia diz que Deus vem com fogo, com poder. A minha pergunta que eu quero fazer hoje para você: qual foi a última vez que você sentiu esse poder? Nós hoje temos muitos irmãos que já são crentes há um bom tempo, já são crentes há mais de anos. Agora a minha pergunta para você, e essa mensagem nasceu desse questionamento: qual foi a última vez que você chorou diante de Deus? Mas não chorou porque estava angustiado, não chorou porque estava sofrendo, mas chorou porque tem um coração quebrantado, e quando você foi orar, ou no momento do louvor, a glória de Deus invadiu o seu coração de uma tal forma que você não se conteve. Qual foi a última vez que você entrou no teu secreto, no teu quarto, e você clamou ali com cara no pó, dizendo: Senhor, seja comigo? Qual foi a última vez que você sentiu o Espírito Santo se movendo na sua vida?
Nesses dias Deus está abrindo o céu sobre nossas vidas, e homens e mulheres serão totalmente renovados pelo Espírito Santo. Eu quero ser um profeta aqui nessa manhã e declarar o poder do Espírito Santo sobre você, sobre a tua casa. E você vai começar a ter experiências com o Senhor pelas madrugadas. E sabe aquilo que você sentiu no encontro, naquele dia, numa conferência, que marcou a tua história? Eu quero te dizer, Deus quer derramar algo maior sobre você, porque a glória da segunda casa sempre é maior do que a primeira. Creia nisso. Mas temos que ter o altar. Antes que tenha unção e fogo, tem que haver restauração do altar. Elias colocou as pedras que estavam faltando para depois colocar a oferta, e assim o fogo desceu. Nós precisamos arrumar a nossa vida. E arrumar a nossa vida começa arrumando a nossa boca. O que tem saído da tua boca? A Bíblia diz que de uma fonte não pode jorrar bênção e maldição, água doce nem água amarga. Querido, como tem crente falando besteira, falando palavrão, sabe? Efésios capítulo 4, versículo 25 diz: por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Abre mão de falar mentira. Abre mão de falar baboseira. Sabe, querido, uma coisa que eu tenho aprendido com Deus: quanto mais eu aprendo de Deus, mais calado eu tenho ficado. Hoje há um exército de crentes frios, apáticos, sem entusiasmo, sem calor. Infelizmente, uma palavra de Cristo no livro de Apocalipse tem acontecido para muita gente, mas em nome de Jesus para essa igreja não. Porque Jesus falou que nós não deveríamos ser mornos, porque aquele que é morno é rejeitado. Volta ao primeiro amor. Volta à primeira paixão. Volta a ter alegria. Sabe aquela empolgação de ir para o culto, a empolgação de ir para a cela, a empolgação de servir, a empolgação. O que está nos faltando hoje é esse sentimento, é essa paixão. Às vezes durante muito tempo, e esse é o perigo, eu tenho alertado, a igreja não é de agora. O problema é que a gente começa a ficar crente velho. E crente velho começa a ficar acomodado, acostumado. E aí ele começa a não dar mais valor para aquilo que é importante, que é a glória, a presença de Deus. Aí se torna um crente crítico, frio. Sabe? Hoje tem muita gente que se empolga mais com futebol, com política, cinema, negócio, dinheiro, mas não se empolga com Jesus. São crentes, mas mentem. São crentes, mas são impuros. São crentes, mas são desonestos. São crentes, mas não são amigos, são mais amigos do mundo que amigos de Deus. Sabe, nós estamos vivendo uma época, por conta de tudo isso que está acontecendo, principalmente politicamente no nosso país, tem muita paixão e pouca razão. Eu quero entrar aqui num detalhe para alertar você. Tem muita paixão e pouca razão. Você percebe muita gente expressando paixão, falando por causa do impulso, da paixão, mas tem pouca razão, não raciocina, não para pensar, não para ponderar. Então se empolga muito. Hoje tem muito crente achando que tem que ser militante político. Ah, porque eu tenho que ser do A, eu tenho que ser do B, eu tenho que ser de direita, eu tenho que ser de esquerda, eu tenho que ser de cima, eu tenho que ser de alto. Deixa eu te falar uma coisa, a palavra de Deus não diz que é para eu e você nos tornarmos militantes políticos, mas nos diz para a gente se tornar testemunha de Jesus. Esse é o chamado do crente, e de ser de minhas testemunhas. Testemunhar o poder de Deus, testemunhar a glória de Deus, foi para isso. Então, irmão, para de ficar se envolvendo em coisas que não edificam, que só trazem confusão. Se está trazendo confusão, não é de Deus. Se traz divisão na família, se traz divisão na equipe do WhatsApp, se traz divisão, seja onde for, não é de Deus, porque casa dividida não subsiste.
Não é nosso papel nos posicionar em relação a isso. Mas pastor, a gente não pode se envolver com política, com essas coisas. Deixa eu te falar uma coisa, como que o crente deve se envolver? Toda vez que você tem que se envolver no mundo, seja qual for, política, negócio, seja qual for, sempre com o propósito de manifestar o reino. Sempre. Eu não estou aqui para defender ideologias, eu estou aqui para defender o reino de Deus e o evangelho de Cristo. Paulo diz, uma coisa só eu tenho, pregar o evangelho de Cristo. Se Deus me quer lá no Senado um dia, que não é o meu caso em nome de Jesus, de forma alguma aceitaria, porque eu não quero me rebaixar de cargo, mas se fosse, eu vou lá para pregar o evangelho, para ser testemunha. Se o Senhor te quer numa posição, num alto cargo, seja em qualquer área ou em qualquer circunstância, é para manifestar o reino de Deus. Eu me lembro daquela menina, uma jovem judia que trabalhava para um homem chamado Naamã. Mas aquele homem era do alto escalão do exército sírio, e aquele homem era leproso. E aquela menina era uma escrava dele. Mas um dia, aquela menina vendo seu senhor, seu dono, seu patrão doente, ela falou, deixa eu te falar uma coisa, patrão. Se você conhecesse o profeta que há lá em Israel, Eliseu, ele vai curar você. E até hoje isso está testemunhado. Sabe, queridos, eu fico vendo uma besteira. Um grupo chama outro grupo de asno. O grupo que chama de asno chama de boi. O do boi chama de vaca. O de vaca chama de não sei o quê. Deixa eu falar uma coisa. Eu não me encaixo em nenhum desses grupos. Sabe por quê? Porque Deus me chamou para ser ovelha. Eu sou ovelha de Cristo Jesus. Tome cuidado. Tudo que você for fazer, faça para manifestar o reino. Você quer estudar medicina, manifesta o reino. Você quer ser um gerente, quer ser um empresário, quer ser uma dona de casa, não importa, manifesta o reino de Deus. Foi para isso que o Senhor te chamou, para ser testemunha, para que a gente ore e as coisas aconteçam. Essa é a primeira condição, conserta o altar, põe em ordem, não perca o propósito, não perca o foco daquilo que Deus te chamou. Há muito crente que não se envolve com as coisas de Deus. A Bíblia diz em Romanos 2,12, diz que para que nós não sejamos conformados com este mundo, mas tenhamos a nossa mente transformada. Porque quando a minha mente é renovada, eu começo a experimentar a boa, perfeita vontade de Deus. Nós só teremos tudo de Deus quando Ele tiver tudo de nós. O altar é o coração onde o altar é o seu coração, onde Deus é santificado. A Bíblia diz que Salomão, quando foi inaugurar o templo, o texto diz, 2 Crônicas 7, versículo 1 e 2, tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e o sacrifício, e a glória do Senhor encheu a casa. Que nós possamos sair daqui hoje com o nosso coração cheio da glória de Deus. Mas quando você orar, você vai ver glória de Deus na sua casa, no seu trabalho, aonde for, em nome de Jesus. Romanos 12:11, Paulo dá uma orientação à igreja. No zelo, não sejais remissos, mas sedes fervorosos no Espírito. Nós precisamos ter fervor no nosso Espírito. E para acabar, a primeira parte, porque a segunda parte dessa mensagem eu prego semana que vem. Primeira coisa, a primeira condição para você ter o fogo de Deus, que você possa ter o altar restaurado. Jesus falou, antes de dar a sua oferta, vai lá e se conserte. Tem coisas que precisam estar ajustadas. Deixe de falar mentira, mas fale a verdade. Abra mão de reclamações, de murmurações. Que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Para de falar palavrão. Para de amaldiçoar. Para de declarar ódio. Nosso chamado e nossa função é para manifestar o amor de Cristo.
E foi para isso que Deus nos chamou. Mas segunda coisa, nós precisamos acumular o incenso de oração. Abra comigo. Eu quero esperar você abrir Apocalipse capítulo 5, versículo 8. É muito importante nós lermos 2 textos de Apocalipse. Porque esses textos eles falam de uma condição espiritual da oração. Às vezes você ora e você acha que a oração é uma palavra que se solta, que vai, que fica vaga no ar. Não. Quando você ora, anjos recolhem a sua oração. Anjos recolhem diante de Deus. Toda oração é recolhida diante de Deus. E ela é recolhida para um propósito. Vou explicar agora. Apocalipse capítulo 5, no versículo 8, diz assim: E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são a oração dos santos. O incenso, ele era um objeto que estava dentro do templo, lá atrás, quando foi feito o tabernáculo e posteriormente o templo de Salomão. Havia o santo do lugar, o santo dos santos, onde a arca ficava. Mas havia alguns objetos ali que eram fundamentais, e um deles era o incensário. O incensário, ele era um objeto que o incenso, ele queimava 24 horas. E uma fumaça subia. Tanto que muitos desenhos, muitas ilustrações do tabernáculo, quando você olhar, é muito comum você ver uma fumaça subindo. Por quê? Porque o incensário, ele aponta para a oração. O incensário, ele tinha alguns propósitos dentro do templo. Ele aponta para a oração. E o incensário, ele tinha que ter 24 horas queimando. Então os levitas, eles ficavam ali, tinha pessoas exclusivas só para cuidar do incensário. Só para manter o fogo do incensário aceso. 24 horas, aquele fogo queimando e a fumaça subindo, como cheiro agradável diante do Senhor. Isso aponta para a nossa vida de oração. Se eu quero ver fogo do céu descer sobre a minha vida, primeiro a fumaça da oração tem que subir. Perceba o texto aqui de Apocalipse que diz que ali a oração dos santos era recolhida em taças. Esse era o primeiro propósito da oração. Segundo propósito do incensário. Lembre-se que eles aspergiam o tabernáculo, a arca com sangue. E todo mundo aqui sabe que sangue atrai um bichinho muito incômodo chamado mosca. Agora imagine aquele ambiente, apesar de ser limpo e esterilizado, ele era muito propício à mosca. Tanto que existe um deus da mosca no Antigo Testamento chamado Beuzebu. Então, quando o incensário era ligado, estava funcionando, e a fumaça envolvia todo aquele ambiente, ele também tinha o mesmo propósito para espantar mosca. Quem é mais antigo lembra de uma coisa que a gente comprava quando era garoto, chamada cobrinha. Quem já viu cobrinha, né? Você deixava aquele negócio queimando, fedia a casa toda, espantava as moscas e você. Mas ou você dormia com aquilo ou ficava picado de pernilongo. A mosca, na Bíblia, ela representa demônios. Simboliza demônios. E demônios não têm espaço, não têm legalidade, não têm liberdade no ambiente onde tem oração. Se eu quero ter glória do Senhor, se eu quero ter poder do Senhor, eu preciso ter uma vida de oração constante. Agora, por quê? Apocalipse, capítulo 8 agora, versículos 4 e 5. Eu disse aqui que a oração, ela é recolhida. Então nós oramos aqui hoje. Se você orou ontem, a sua oração foi recolhida.
E ela vai para a presença do Senhor, ela está numa taça. Olha o que acontece com a sua oração. Apocalipse capítulo 8, versículos 4 e 5. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu de fogo do altar e atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Eu disse que o tabernáculo é a tua casa, é a tua vida. O altar é a tua vida. A oração é o incensário que está constantemente aceso. E ele precisa estar constantemente aceso com o fogo do Espírito Santo. Quando você tem o fogo do Espírito Santo e joga o incenso, automaticamente a fumaça da oração sobe. Os demônios não ficam em ambiente que tem oração. Demônios não suportam a vida de oração de uma pessoa. Por isso que um maior desafio de um crente é orar e ler Bíblia. Porque demônios não suportam um crente que ora e lê Bíblia. Ele não liga se você é crente, ele não liga se você está aqui de manhã só. Ele não liga se você vai nascer, ele nem liga se você lidera. Mas ele se importa e se incomoda se você ora e se você lê Bíblia, porque ele sabe que quando você ora, o ambiente é tomado de uma glória onde ele não tem liberdade para estar. Oh, Espírito Santo. A Bíblia diz que essa oração ela é recolhida. E a Bíblia diz que o anjo vem e derrama sobre a terra, com trovões, com luzes, terremotos, relâmpagos. Isso está falando da resposta de oração, mas perceba o poder da oração. Ela sobe como incenso. É uma fumaça pequena, aparentemente simples, mas quando ela retorna com poder. Ela retorna com barulho, ela retorna com terremoto, ela retorna com fogo. Que nesses dias o teu coração possa ser incendiado pelo Espírito Santo. Se levanta, igreja, com oração nesses dias. Para de assistir Netflix e vai orar. Para de gastar tanto tempo com coisas supérfluas que não valem nada. E começa a orar e você vai ter resposta do céu. Se você tem se sentido fraco, apático, desanimado, pensando em desistir, eu quero te dizer, vai orar, porque você vai ver resposta. Aleluia. Sabe, houve uma rainha chamada Maria, rainha da Escócia, isso há uns 200 anos atrás, e perguntaram para ela, qual é o seu maior medo? Você tem medo de um exército? Ela disse, não. Eu temo mais a oração de John Knox, que era um homem fervoroso no espírito, do que a força de 10 mil homens contra a nossa nação. Aqueles homens orando, dia e noite, abalaram o Reino Unido, trouxeram um avivamento poderoso e genuíno na sua época. Que possamos ser como esse homem, e com tantos homens, que abalaram as estruturas da sua geração, por conta da oração e do poder do Espírito Santo. Querido, para de confiar em homens, para de achar que o governo A, o governo B, ou que circunstância A ou B, ou que a ciência, ou isso vai resolver a vida. Quer dizer, o que vai mudar a história desses dias e dessa geração é a oração e o poder do Espírito Santo e a oração dos crentes. É a oração de uma igreja avivada, de uma igreja que desperta para os dias de hoje. Oh, aleluia. Fecha os teus olhos.